Olá, eu sou a Priscila, professora de Ciências e Laboratório na Unidade de São José dos Campos. Esse vídeo é a segunda parte do reforço do módulo 3, continuação então aí do sistema digestório, né? Nós já vimos a função do sistema digestório e a organização, né, do sistema digestório, os órgãos que participam do sistema digestório. Agora vamos detalhar cada um deles, cada um desses órgãos, começando então aí pela boca. Então vamos falar sobre a boca ou cavidade bucal, né? Então a boca ela é formada aí pelos lábios, né? Os lábios e a bochecha também, que não está aí, mas é formada pelos lábios e bochechas que mantém aí o alimento dentro da boca durante a mastigação. Formada pelo palato duro e palato mole, né, que fazem a separação da cavidade nasal e cavidade bucal, então fazendo com que eles não tenham comunicação, né, a cavidade nasal e a cavidade bucal. A úvula ou campainha, né, que é essa estrutura que impede que o alimento, quando deglutido, vá para a cavidade nasal, né, ela se levanta e impede que o alimento vá para a cavidade nasal. A língua, que é esse músculo super forte, importante aqui que a gente tem na boca, né, que é uma estrutura anexa ao tubo digestório, que vai movimentar o alimento dentro da boca, facilitando a mistura com a saliva, facilitando aí a moldagem, né, do alimento. Quando ele empurra o alimento contra aí o palato duro e o palato mole, ele molda o alimento para que seja introduzido mais facilmente aí no tubo digestório através da deglutição. Temos também os dentes, né, que são essas estruturas anexas aqui ao tubo digestório, que desempenham o processo da mastigação, né, a digestão mecânica. São os dentes que degradam os alimentos fisicamente, né, eles degradam em partículas menores. Vamos observar aí mais detalhadamente a estrutura dos dentes? A estrutura do dente ela pode ser dividida em três partes, né? Então, a primeira parte é essa parte aqui branca, né, que fica visível na nossa boca, que é a coroa. A segunda parte é o colo, que fica aqui entre a coroa e a raiz. É o limite, né, ali entre a gengiva e a coroa, né? E a raiz, que é a parte que fica dentro da gengiva, né, presa ao osso da mandíbula. Então, essas são as três partes aí do dente. As camadas do dente, né, nós temos também três camadas, né? Essa camada aqui, que é onde a gente encontra os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, que a gente chama de polpa. A segunda camada, que é uma camada porosa, né, que a gente chama de dentina. E a terceira e última camada aqui, é que fica exposta, né, na boca, que é a parte visível do dente, que é o esmalte do dente, certo? Então, são essas aí as camadas do dente também. Nós sabemos que ao longo da nossa vida nós temos duas dentições, né? Então a gente tem a primeira dentição ou dentição provisória, que ela é composta de dentes menores, né? E uma menor quantidade de dentes, no caso 20 dentes. Ela começa por volta dos 6 meses de idade, né? E ela vai até aí os 6 anos de idade, né? Quando começam a primeira dentição começa a ser trocada pela segunda dentição. É claro que nos últimos anos aí essa troca está sendo cada vez mais precoce, né? Mas via de regra começa então aos 6 anos, né? Quando cai o primeiro dentinho e nasce o primeiro dentinho aí da segunda dentição ou dentição permanente, que são os dentes maiores, né? E uma quantidade maior de dentes também, 32 dentes. Por que são dentes maiores? Porque ele vai ocupar uma cavidade bucal maior. A criança ela vai crescer e a cavidade bucal ela vai se expandir, né? Então, são dentes maiores e uma quantidade maior de dentes. A segunda dentição ela começa então por volta dos 6 anos, né? Quando cai o primeiro dentinho aí da dentição provisória e é substituído pela dentição permanente, né? Até aí seus 18, 21 anos, quando nascem os últimos molares, que a gente chama de dentes do siso, ok? Dentro da boca também a gente encontra aí, além dos dentes, né, que são órgãos anexos, nós também encontramos as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, né? Elas são
muito importantes por quê? Porque é com elas que começa já na boca a digestão química dos alimentos. Mais especificamente a digestão do amido, né, que é é o principal carboidrato da nossa alimentação. Então, essas glândulas salivares, elas produzem a saliva. A saliva, a composição dela é basicamente água e amilase salivar, que é essa enzima que vai degradar o amido, né? Esse carboidrato aí, transformar o amido em maltose, ok? Então, nós temos três pares de glândulas salivares aí dentro da boca: as parótidas, as sublinguares e as submandibulares, elas que são responsáveis por fabricar aí a saliva na nossa boca. Então, resumindo aí o processo de digestão que ocorre na boca, né, nós temos a digestão mecânica, que é feita pelos dentes e pela língua, né, a trituração do alimento e a movimentação do alimento dentro da boca e a deglutição, né, que é dada pela língua. E temos a digestão química, que é feita aí pela amilase salivar presente na saliva, né? Então, a digestão na boca ela recebe um nome especial, um nome específico, que é a insalivação, que é quando o alimento introduzido na boca sofre ação aí da saliva, né, a amilase salivar presente na saliva, e se transforma então em bolo alimentar. O bolo alimentar vai seguir seu curso, né? Ele vai ser deglutido e vai passar então por um tubo muscular chamado faringe. A faringe, como eu falei, né, é um tubo muscular, um músculo estriado, né, então a gente consegue controlar o movimento, né, o movimento aí da faringe, e ele faz esse transporte do bolo alimentar da boca até o esôfago, ok? Uma coisa importante que tem, né, aí na faringe é a presença da epiglote, né, essa cartilagem aqui que tampa a entrada aqui da laringe, que faz parte do sistema respiratório. Então, o alimento, quando ele só tem um sentido a seguir, ele vai da boca diretamente aqui para o esôfago. Por quê? Porque quando o alimento passa aqui pela faringe, a epiglote ela se abaixa, fechando aqui a entrada da laringe, que é o sistema respiratório, ok? Da faringe, o alimento se encaminha para o esôfago, que é um tubo de músculo liso que encaminha então o bolo alimentar da faringe para o estômago. Uma coisa importante que acontece aqui, que vai acontecer ao longo do tubo digestório todo, é o movimento peristáltico, né? O peristaltismo. É o movimento da musculatura lisa que empurra o alimento através do tubo digestório. Então, ao longo aqui né, do tubo do esôfago, né, o músculo ele vai se contraindo e empurrando o alimento no sentido aí do estômago, ok? Então o alimento chega, o bolo alimentar, né, chega até o estômago, que é uma dilatação aí do tubo digestório em forma de bolsa, né? Essa bolsa ela tem uma válvula aqui na entrada chamada cárdia e uma válvula aqui na saída chamada piloro, responsável por manter todo o conteúdo interno aqui, né, do estômago dentro dele, ok? Internamente ele é revestido aí por uma camada mucosa que protege, né, a parede do estômago, que protege o tecido estomacal, né? Por que ele tem que ter essa proteção desse muco? Porque dentro do estômago nós temos aí o suco gástrico. E o suco gástrico, ele é composto por pepsina, que é uma enzima que digere proteína, pela renina, que digere especificamente a proteína do leite, e pelo ácido clorídrico, que é um ácido super forte. Ok? Esse ácido ele é capaz de corroer tecidos orgânicos, né? Então ele seria capaz de corroer a parede do estômago. Por que então esse ácido ele está aí dentro do estômago? Porque a pepsina, essa enzima que digere proteína, ela só funciona em pH ácido, né? Então o ácido clorídrico ele ativa a pepsina e aí ocorre então a digestão da proteína dentro do estômago, ok? Por isso que a gente tem essa proteção mucosa aí no estômago para proteger a parede do estômago da ação aí do ácido clorídrico, então, ok? A digestão no estômago também recebe um nome específico que se chama quimificação.
Por que quimificação? Porque o bolo alimentar ele vai chegar lá no estômago, ele vai sofrer a ação do suco gástrico, vai digerir, né, começar a digerir as proteínas e vai formar então um líquido fino, né, um fluido fino aí que a gente chama de quimo. E esse quimo então vai ser encaminhado para o próximo órgão do sistema digestório, que é o intestino delgado. Então, quando o quimo chega no intestino delgado, mais especificamente nessa primeira porção aqui do intestino delgado que a gente chama de duodeno, algumas substâncias, alguns nutrientes ainda não foram digeridos, né? Nem na boca, nem no estômago. Então, eles vão acabar de ser digeridos aqui nessa primeira porção do intestino delgado, chamado duodeno, sob a ação de outros sucos digestivos. Okay? Então, começando aí pelo suco pancreático, produzido aqui por essa glândula mista chamada pâncreas, né? Por que o pâncreas é uma glândula mista? Porque ele tem função endócrina e função exócrina. A função endócrina do pâncreas é a produção de insulina e glucagon, que são dois hormônios que regulam aí a concentração de glicose no seu sangue. Okay? Então, um deles aumenta e o outro diminui a concentração de glicose no sangue. Mas isso não é importante para a gente neste momento. O importante para a gente nesse momento é a função exócrina do pâncreas, que é quando o pâncreas produz, então, o suco pancreático. O suco pancreático ele é formado por água, amilase, que é uma enzima que degrada o amido, né, carboidratos, a tripsina, que é uma enzima que degrada proteína, lipase, que degrada lipídio, e o bicarbonato de sódio, que é um sal de caráter básico, né? Então, por que o bicarbonato de sódio está presente aqui no suco pancreático, se ele não é uma enzima, se ele não vai degradar nenhum nutriente, né? Ele está presente aqui por quê? Porque por ele ser um sal de caráter básico, quando ele entra em contato com o quimo, né, que vem do estômago, o quimo ele vem com pH muito ácido, né, por causa do ácido clorídrico, ele vem com pH muito ácido. Então, o bicarbonato de sódio, ele entra em contato com o quimo e neutraliza essa acidez, esse excesso de acidez do quimo. E, ao mesmo tempo, ele ativa essas outras enzimas aqui do suco pancreático que funcionam em meio neutro, né? Então, ele neutraliza a acidez do quimo e ativa as enzimas aí do suco pancreático, ok? Então, a próxima glândula anexa ao tubo digestório que nós vamos estudar, na verdade, é um órgão com função glandular, né, que é o fígado. O fígado ele tem funções importantíssimas no nosso organismo. Você pode até ver alguma dessas funções aqui no nosso slide, né? Mas a função que importa para a gente neste momento, né, que é a função digestiva aí do fígado, é a produção da bile, ok? Esse suco digestório aqui que não tem enzimas, ele não contém enzimas, mas ele facilita a ação das lipases, né, que são as enzimas que degradam o lipídio, emulsificando a gordura, né, o lipídio que chega lá até o intestino delgado. Ok? Então a bile ela vai ser produzida pelo fígado e armazenada aqui nessa bolsinha que a gente chama de vesícula biliar. E da vesícula biliar ela desemboca então lá na primeira porção do intestino delgado, chamada duodeno. O intestino delgado ele é um órgão bem longo, né? Ele tem aproximadamente aí uns 6 metros de comprimento. Vai depender do tamanho do organismo, mas em média são 6 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 partes. O duodeno, que a gente já falou sobre ele, né, que é onde a digestão se completa. O jejuno e o ilho, onde ocorre a absorção dos nutrientes. Então, só para completar aí a digestão, né, nós não falamos sobre o suco entérico, que é produzido aqui pelo próprio intestino delgado, né, aqui pelo próprio duodeno, e vai atuar aqui no próprio duodeno, terminando então a digestão aí dos alimentos, né? Então, a digestão no intestino delgado se chama quilificação. Por que quilificação? Porque o quimo ele vai chegar lá no intestino delgado, vai sofrer a ação das enzimas do suco pancreático, a emulsificação da gordura pela bile e a digestão dos alimentos aí pelas enzimas do suco entérico e vai se transformar
no quilo, né, que é um líquido aí super nutritivo, né, então todos os nutrientes estão presentes aí, e esse quilo ele vai percorrer então as próximas partes aqui do intestino delgado, que são o jejuno e o ilho, né, onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes para que eles possam chegar a todas as células aí do nosso organismo. O interior do intestino delgado, ele é cheio dessas dobras aqui, dessas vilosidades e microvilosidades, né, que aumentam a superfície de contato com o quilo, potencializando aí a absorção dos nutrientes. Tudo que não foi absorvido aí no intestino delgado, né, dos nutrientes, dos sais minerais e as vitaminas, esse resto que não foi aproveitado pelo sistema digestório, ele vai desembocar então no próximo e último órgão, que é o intestino grosso. Esses restos que não foram aproveitados da digestão, que não foram absorvidos pelo intestino delgado, eles vão desembocar aqui no intestino grosso e vão percorrer aqui o seco, cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Enquanto eles percorrem, né, esse trajeto todo, o excesso de água e sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado vão ser absorvidos aí no intestino grosso e os restos, né, de nutrientes que não foram absorvidos, eles vão sofrer a ação da flora intestinal, né, as bactérias que pertencem à flora intestinal, formando-se então as fezes, né, o bolo fecal, que vai ser eliminado aqui através do ânus para o meio externo. Ok? Com isso a gente encerra então o sistema digestório. Espero que vocês tenham aproveitado esse breve reforço aí do módulo 3 e até a próxima!